Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos começando aqui, né? Vou escrever para fixar o nosso tema. Publiquei. Fixei. E aí, gente, bom dia. Tô ficando cada vez mais ágil com esse negócio aqui, tô feliz com isso, né? Quero agradecer. Tá frio aqui, Leandro. Brasília tá frio. Eu tenho a hipótese que não tem nenhuma base científica de que a diminuição do fluxo de carros fez o clima ficar mais ameno. Opa, sem som? Vixe, sem som, sem som. Vamos ver. Alô, alô? Ouvindo? Tá ouvindo? Funcionou? Tem som? Me ouvem? Funcionou? Conseguem me ouvir? Tava preocupado aqui. Ah, que bom, que susto. Assim, que bom que o problema era teu e não meu. E aumenta o volume disso aí, rapaz, né? É, que bom que vocês conseguem me ouvir. Eu tô aqui com o meu chazinho, né? E com a aguinha para a gente poder conversar hoje. E antes de iniciarmos a nossa conversa, eu queria fazer os recadinhos de sempre, né? O recadinho número 1 é para que você me siga aqui no Instagram, para que você divulgue isso para os seus amigos, né? Para que eles também passem a me seguir no Instagram. O nosso diálogo está sendo feito todos os dias. Eu estou colocando no IGTV para testar, né, os nossos diálogos, para ver se dá mais repercussão. Não sei o que vocês têm achado. Estou colocando no IGTV e no feed do Instagram, ao invés de deixar no Stories, porque aí fica uma memória. Mas lembrando também que a gente tem um canal no YouTube e em algum momento eu quero fazer mais coisas lá também. Então essa é uma ideia. Se você puder seguir a gente no YouTube, agradeço. E tem aqui um aviãozinho de papel, né? Um símbolo de um aviãozinho de papel, em que você clica e pode encaminhar isso para sua lista de seguidores. Então eu te pediria para fazer isso agora, né? Encaminhe essa live para sua lista de seguidores para que a turma possa assistir. Algumas pessoas têm se queixado comigo de que o Instagram não informa a hora que a live começa. E aí deixa eu explicar o que acontece. O Instagram não informa a hora que a live começa porque a gente não impulsiona conteúdo, né? Todos os seguidores que nós conseguimos aqui até agora são seguidores orgânicos, tá? A gente não faz impulsionamento porque nossa preocupação é muito mais de qualificar o debate do que virar um fenômeno de 30 mil pessoas seguindo e todo mundo se xingando aqui dentro da live. Não é essa a ideia. A ideia é fomentar um debate orgânico para atender uma demanda que a gente considera crescente, que é de pessoas que têm dificuldade de entender o cenário político, mas que não querem passar pano em A ou B, ou não querem ficar xingando A ou B. Então, tudo aqui é orgânico. Então, algumas vezes você pode não receber a notificação, tá? E aí o que eu te digo é, procura a gente, segue e procura, porque como é conteúdo orgânico, o Instagram, o Zuckerberg joga a gente no fim da fila. E aí como a gente sai do fim da fila, pessoal? A gente só sai do fim da fila aumentando o número de seguidores, né? Então eu preciso que vocês estimulem que os amigos de vocês passem a nos seguir. E aí a gente consegue, a partir daí, gerar mais volume, gerar que esse conteúdo rompa as bolhas, né? E a gente consegue avançar. Shhh. Ô Flávia, não fala pra... Não, negócio é esse de que minha mãe vai brigar comigo. Shhh. Eu acho que minha irmã tá aí, não comenta isso não. Então, gente, é porque eu mostrei uma live pra minha mãe
e ela reclamou porque eu estava com camisa de futebol. E aí eu passei desde então a fazer as lives com camisa social, sem gravata. Mas hoje eu não estava afim, hoje eu quis me sentir jovem, né? Pus uma camiseta aqui, tá frio, pus um moletom, né? Bem legal, que é presente de uma amiga querida minha, a Rayane, que quando estudou em Harvard trouxe um moletomzinho de Harvard para mim. Então, nunca estudei em Harvard, gente. É só presente. Eu acho que ficou legal, quis usar e é quentinho, né? Tô aproveitando também que minha namorada tomou posse desse casaco, então como ela não tá por aqui, eu tô usando. Né? Legal. O casaco é dela, na verdade, não é mais meu. Eu recebi uma mensagem, né, dizendo isso. O casaco é meu, você tá usando o meu casaco. Enfim, né? Mas é isso. Então, não tô... Flávia, para de contar aí, vamos fazer a live. Pois bem, pessoal, vamos conversar de política, a rapaziada tá chegando, nós já temos 20 pessoas. Obrigado pelo casaco, nós amamos esse casaco. Isabela, você não vai contar nada pra ninguém, não. Então vamos lá, vamos conversar sobre política. Eu tenho 2 assuntos que eu quero conversar com vocês hoje, né? E aí dentro daquela nossa lógica de que eu falo um pouquinho e depois vocês perguntam. Usem a ferramenta de pergunta do Instagram, que aí fica mais fácil da gente conseguir dialogar, tá bom? Porque aí eu não deixo passar nenhuma pergunta. Tem 2 elementos que são importantes e que estão encadeados, me parece não por acaso, tá? O primeiro deles é que ontem saiu uma pesquisa XP, eu fiz um fio bem grande e coloquei no Twitter. Eu não recortei para o Instagram, gente, porque eu não consegui recortar o tweet com os gráficos, então ficou ruim, eu preferi não colocar no Instagram, mas qualquer coisa depois eu coloco, em que eu analisei as principais variáveis da pesquisa, né? E aqui eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. E o segundo elemento, que é um resultado, me parece, dessa pesquisa, é que basicamente hoje o presidente Bolsonaro teve uma reunião em que estavam ele, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e os governadores. E a reunião se deu em tom muito ameno, inclusive no que diz respeito ao diálogo entre o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, tá? Então, tomando o nosso chazinho aqui, que esfriou, então já era. Esses são os nossos dois pontos de conversa hoje. Primeiro, tentar entender um pouquinho o que a pesquisa da XP ontem representa para a narrativa, para a estratégia, para a lógica de fala do presidente Bolsonaro até aqui. Estabelecer uma reflexão se essa tendência demonstrada ontem vai se manifestar em outras pesquisas, e aí depende da métrica, da forma como você está fazendo. E, né, por fim, ver os impactos disso nos posicionamentos futuros do presidente no que diz respeito à sua narrativa, ao diálogo com os outros entes políticos e por aí vai, tá bom? Então, de saída, 2 elementos importantíssimos são necessários para que a gente fale. Primeiro é o crescimento do índice de rejeição, né? Bolsonaro chegou a um ruim péssimo de 50%. E, de outro lado, Bolsonaro derreteu dos 30%, né? Ele chegou a uma situação de ótimo bom em 25%. Pela segunda pesquisa seguida, se identificou uma queda no ótimo e bom. Isso quer dizer, Bolsonaro vem desde o início com 30-31, 30-31, 30-31. Na pesquisa passada da XP, ele caiu para 27% e ontem caiu para 25%. Por que isso é importante, gente, para a gente refletir aqui? Porque, basicamente, tem-se a hipótese, desde o início do governo Bolsonaro, que o país está dividido em 3 pedaços, né? Um pedaço que apoia Bolsonaro a qualquer custo, um pedaço que é contra Bolsonaro por qualquer motivo, e um pedaço que não sabe, efetivamente, não tem uma opinião formada ou é indeciso, né? A ideia narrativa deste governo, desde o início da pandemia, foi: eu não vou estabelecer uma lógica de consenso, eu vou mirar no impacto econômico sobre mim, né, e sobre o governo, e vou efetivamente falar com o meu 1/3 do eleitorado. Nessa lógica de fala com 1/3 do eleitorado, o que Bolsonaro tem feito, né? Ele, de um lado, no início, negou a existência da pandemia, depois passou para uma ideia de reabertura da economia que não funcionou. Hoje ele tenta reeditar esse discurso de retomada. Vamos lembrar que algumas semanas atrás, inclusive, ele fez uma ação com empresários e os levou ao STF,
para pressionar o STF em termos de medidas que fossem favoráveis a ele, né? E isso tudo feito também numa ideia de declaração de guerra contra o governador de São Paulo, especialmente João Dória. E aí nós chegamos a um momento em que essa tensão foi levada a um ponto máximo, né? E, somado a isso, as dificuldades de implementação de uma agenda federal de combate à pandemia. O que eu estou querendo dizer? O presidente Bolsonaro sempre teve uma postura que, retoricamente, ele era contrário à ação dos governadores no que envolve a pandemia, mas, em termos práticos, o governo federal não criou grandes problemas para os governadores combaterem a pandemia por dois aspectos. Primeiro, porque o governo federal decretou o estado de calamidade pública, isso facilitou a vida dos governadores. E segundo, porque o STF, de maneira indo contra a vontade da presidência da República, estabeleceu uma lógica de dizer, olha, quem define, no fim das contas, as políticas de distanciamento e isolamento social, que são coisas distintas, né, são os governadores e prefeitos e não o governo federal. Essas duas ações deixaram o governo em uma ação defensiva, né? O governo ficou isolado porque ele não tinha um respaldo jurídico para construir ações no sentido de romper o cerco e o posicionamento dado pelo Legislativo e pelo Judiciário sobre ele. Então, Bolsonaro centrou toda a carga na lógica retórica. A retórica é fala, né, gente? É o discurso. Nessa percepção de que a ação do presidente ficou muito no âmbito retórico, Bolsonaro foi tentando encontrar inimigos, porque isso é fundamental, né, para que você possa, de fato, estabelecer uma narrativa de confronto. Narrativa de confronto só funciona quando você tem um inimigo, né? E Bolsonaro apostou todas as fichas na manutenção desses 30% do eleitorado, né? Desse 1/3 do eleitorado. E a partir daí ele foi construindo uma lógica diária de apelar a esse terço do eleitorado para que esse terço do eleitorado, de fato, desse a ele a possibilidade de manter-se efetivamente competitivo, vislumbrando um futuro eleitoral e usando a militância para pressionar o Legislativo e o Judiciário. Pois bem, o que essa pesquisa da XP traz? E eu não estou recebendo jabá da XP, tá? É só porque a pesquisa é boa e eu uso a pesquisa XP de parâmetro desde as eleições de 2018. Eles têm acertado, então a gente tem que usar o que é bom, né? O que a pesquisa indicou ontem? A pesquisa indicou alguns elementos. O primeiro a avaliação do presidente caiu, né? A percepção sobre a capacidade do presidente estar tomando decisões corretas no combate à pandemia é ainda menor do que a aprovação dele. Então, entenda, a aprovação do presidente está em 25% de ótimo bom. Quando se pergunta qual é a atuação do presidente em termos de combate ao coronavírus, isso cai para 21%. Isso significa dizer o quê? Em termos de leitura, que há o risco de que haja uma erosão do ótimo bom do presidente de 25 para 21. E aí vem um ponto efetivamente importante, e eu não estou dando a entender aqui, por exemplo, que o derretimento do presidente dê espaço para discussões sobre um processo de impedimento, por exemplo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quanto mais o presidente perde força em termos de capacidade de diálogo e de respaldo da sua militância, maior é o risco que o presidente tem de pagar um pedágio mais alto para determinados grupos políticos para manter governabilidade. Tá? Esse é o ponto. E aí o que acontece? Essa avaliação que é universalmente é uma notícia ruim para o governo, né? Universalmente, a queda de popularidade, a desaprovação da capacidade do presidente de lidar com o coronavírus e todas as outras questões são notícias ruins. Aí, lembrando para quem chegou aqui agora, quer entender a minha interpretação desta pesquisa, dá uma olhadinha no meu Twitter, Creomar de Souza, tem um fio lá que está fixado, né, em que eu analiso os principais elementos e vertentes da pesquisa divulgada ontem pela XP, né? Esses elementos, então, colocam o presidente em uma situação complexa. Por quê? Porque a estratégia narrativa construída até agora e a história contada pelo presidente, isso quer dizer, a estratégia narrativa é o quê? É o que eu quero dizer. A história contada é como eu vou dizer. Tá? Então, é importante entender o bolsonarismo nesse prisma. É assim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que as lógicas de isolamento não funcionam,
que tem um problema entre o presidente e as instituições e que há um conluio, né, há um acordo do judiciário e do legislativo para me impedir de gerir a coisa pública. Isso é o que o presidente quer dizer. Como ele diz? Ele diz isso cotidianamente, falando, olha, sou eu, um homem que é um homem comum como você, que sou egresso das Forças Armadas e que de fato estou sendo impedido de fazer a minha função por uma aliança de pessoas que não querem que o Brasil mude, né? Então, esse é o ponto. Essa estratégia tem sido feita desde o início, amparando-se no fato de que o presidente acreditava efetivamente, via seus assessores mais próximos, de que ao fazer isto, de fato, ele efetivamente conseguiria, constranger os outros entes institucionais via pressão popular e, 2, manter a sua base de apoio, né, aqueles que veem Bolsonaro com bons olhos, independentemente da circunstância, sempre ali nos 30%. Tá? O que a pesquisa trouxe ontem? A pesquisa de ontem trouxe um fato novo, que é, pela primeira vez, o presidente desce em termos de apoio popular por 2 medições seguidas, né? Caiu de 31 para 29, caiu para 27 e agora caiu para 25. Ele tinha 31, caiu para 27 e 25. Ele perde, está fora daquela margem de 2 pontos percentuais que daria a ele a dizer, não, é 30% e tem margem de erro, né? E acende a luz de alerta quando você avalia 2 outras variáveis cruzadas. Uma é a avaliação dos governadores, que continua ainda muito boa, apesar de um desgaste inicial. Isso quer dizer, os governadores estavam numa avaliação geral, né? A pesquisa não dá, ali no gráfico que eu coloquei no Twitter, não é avaliação governador por governador, ela dá uma média de todos os governadores. Os governadores ainda têm um ótimo bom alto, mas que também caiu 2 pontos. Né? E a avaliação do Congresso, que ótimo e bom, sempre é baixa em termos de Brasil, mas o regular está com mais de 40. Então o que acontece? A estratégia de confronto pelo confronto não tem dado os resultados que o presidente desejava que daria em termos de estratégia de narrativa política. Isso significa dizer o quê? Que há 2 hipóteses. E aí, se você quiser ler isso lá no Twitter e depois mandar uma pergunta, há 2 hipóteses. Ou o governo muda, isso quer dizer, olha, vou reduzir o pé, vou fazer o que as pessoas esperam e corro o risco de perder eventualmente esses seguidores mais fiéis, ou o governo força a mão no sentido de continuar nessa estratégia de confronto, de bater de frente, né, com os outros entes institucionais e pagar para ver o que vem. Tá? Esse é o panorama. E aí, quando a gente vai saber isso de maneira mais efetiva, os efeitos disso? No decorrer dos dias. Qual foi o primeiro elemento que a gente observou então hoje, né, que é significativamente importante e cria algumas conjunturas novas e a possibilidade de hipóteses novas? O presidente da República, hoje pela manhã, né, amparado pelo presidente do Senado de um lado e o presidente da Câmara dos Deputados de outro, fez uma reunião em que estavam o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal e o presidente da Câmara, em um encontro por videoconferência com os 27 governadores. E aí vem, quando a gente pensa Bolsonaro, Maia, Alcolumbre e governadores no mesmo recinto, qual é o primeiro instinto? O primeiro instinto é: o circo vai pegar fogo, os caras vão se arrebentar, vai ser muito duro, porque aí a gente lembra do quê? Da última reunião entre o presidente e os governadores, em que João Dória e Jair Bolsonaro trocaram insultos. Né? Para nossa surpresa, o que aconteceu hoje? A reunião transcorreu de maneira muito tranquila, de maneira muito respeitosa. Não todos os governadores, mas alguns governadores tiveram a palavra. Todos os governadores que tiveram a palavra manifestaram apoio e agradecimento ao presidente pelo fato dele ter convocado a reunião.
O presidente do Senado apoiou a iniciativa do presidente da República, o presidente da Câmara apoiou a iniciativa do presidente da República, o governador de São Paulo, João Dória, apoiou e congratulou o presidente da República e, o mais importante, o próprio presidente da República apoiou, congratulou e respeitosamente elogiou todos os entes institucionais lá presentes. O que isso traz pra gente? Antes de responder, eu vou tomar água. Bebam água. O que isso traz para a gente em termos de interpretação da realidade? O fato de que, efetivamente, nesta manhã, né, na manhã do dia, hoje é dia 21 de maio, na manhã do dia 21 de maio, há um espaço de diálogo e de colocação de panos quentes na crise política, na relação entre o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e os governadores. E qual é o grande ponto de consenso, né, desta manhã do dia 21 de maio? É o fato de que, efetivamente, tanto a presidência da República, quanto os governadores, quanto o Senado e a Câmara são favoráveis ao pacote de auxílio aos estados, que vai dar aí mais ou menos 60 bi de reais distribuídos entre os 27 entes federados, né? Mas tem um elemento, tem um jabuti, por assim dizer, né? Tem um detalhezinho ali, né? Dentro do pacote de ajuda, que as corporações de servidores públicos conseguiram aprovar, elas são muito eficazes dentro do Congresso. Isso não é uma crítica ao serviço público, tá? Eles são só eficazes em defender seus próprios interesses. As corporações de serviço público conseguiram aprovar a permissão de que várias categorias do serviço público tivessem reajustes durante o momento de pandemia. E o que os governadores defendem pelo menos a maioria deles, é que esse reajuste torna a situação insustentável e o pacote insuficiente para resolver as questões. E aí isso volta no tema que nós discutimos ontem, ou antes de ontem, que foi Guedes e o Centrão. O Centrão foi o grande articulador desse processo que deu suporte a esse avanço das categorias de servidores públicos dentro do Congresso, em confronto com a lógica do Paulo Guedes, que era de, olha, vamos pegar tudo aqui, colocar na caneta e vamos restringir os gastos. Este processo é o gerador de consenso até o atual momento. Destacando nessa reunião que os governadores apoiaram a medida do presidente, os governadores se manifestaram favoravelmente ao veto do presidente a esses elementos e alguns outros dentro do projeto de lei, né? E o presidente da Câmara e o presidente do Senado disseram que, a partir da vontade deles e da articulação deles com os pares, eles de fato vão trabalhar pela manutenção dos vetos presidenciais. O que é isso em termos de políticas públicas, né? Em termos de políticas públicas, se essa tendência de consenso perdurar, isso é tudo aquilo que a gente precisa para passar por essa tempestade. Porque vamos lembrar lá do início, as primeiras lives que a gente fez aqui, e se você ainda não, se essa é a sua primeira vez, eu te recomendo a ir no meu canal do YouTube, Creomar de Souza, e buscar as nossas lives, né? São 40 minutos de reflexão, de aprendizado, de diálogo com a audiência. Nas primeiras lives, quando nós analisamos a situação da Covid-19 globalmente, o que nós identificamos lá? Nós identificamos que sociedades que tinham consenso político, né, tomavam decisões de políticas públicas, deu uma porrada no microfone, foi mal. Tomavam decisões de políticas públicas mais acertadas, e essas decisões de políticas públicas mais acertadas resultavam em políticas públicas e decisões governamentais mais eficazes. Qual era o equívoco do Brasil naquele momento, que é um equívoco do Brasil até o presente momento? Isso não tem a ver com partido político, isso tem a ver com posicionamento político dos entes representativos. Como nós não temos consenso, a gente não consegue construir boas políticas públicas porque elas não estão baseadas em evidência. À medida que elas não estão baseadas em evidência, elas são pouco eficazes no combate à pandemia e aos outros males, como, por exemplo, a recessão econômica, né? Então, esse é o ponto, esse é o nosso panorama de hoje, e daqui eu já vou suavemente fazendo uma migração para as perguntas da rapaziada. Lembrando, se você tem perguntas, joga suas perguntas aqui na ferramenta que tem uma interrogaçãozinha do Instagram.
Você clica nessa interrogação, escreve a sua pergunta e a gente vai tentando responder todas elas, tá bom? Fiquem à vontade aí. Eu me alonguei um pouquinho, mas a gente vai começar agora. Temos a primeira aqui. Primeira pergunta do nosso querido amigo Josué Kenji, que é gestor de uma iniciativa maravilhosa que se chama World Creativity Day, né? Muitas palestras legais. Josué, obrigado por ter você sempre aqui, viu, cara? É sempre um prazer enorme. Peraí, que a mãe da Tarsila, que é uma criança linda, entrou aqui. Eu tô dando um oi para ela e oi para todas as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Ingrid, bom ter você por aqui, querida. A queda de 25% para 25% de ótimo bom decorre da saída do Moro ou da negociação com o Centrão ou dos dois? Josué, essa pergunta é excelente. Eu não acredito em monocausalidades em política, tá? Eu creio que a queda da avaliação positiva do Bolsonaro nesse exato momento decorre do somatório de equívocos que o governo tem tido, né? O somatório de equívocos envolve, em algum sentido, a negação da pandemia, envolve a dificuldade em pagar o auxílio emergencial, envolve a saída do Moro, envolve negociar com o Centrão e envolve a falta de ajuste do tom da fala do presidente. Desculpe. Repare o seguinte, o presidente fez a escolha clara de dialogar com 1/3 do eleitorado, apostando firmemente que esse 1/3 do eleitorado não abandonaria. Parece, pelas indicações das pesquisas da XP, que eu prefiro acompanhar uma pesquisa e ir analisando ela para ver as variações, parece, pelas indicações da XP, que esse 1/3 começa a derreter. Se esse 1/3 derrete, o presidente tem que rever a estratégia, né? E aí esse é o ponto que a gente está avaliando aqui. Tá bom? Obrigado pela pergunta, meu velho. Vamos lá, próxima. Qual o impacto da Lucas, obrigado pela pergunta. Qual o impacto da liberação da reunião ministerial diante desse consenso entre PR e governadores? Lucas, eu creio que está todo mundo aqui em Brasília bastante angustiado e bastante tenso acerca da decisão do ministro Celso de Mello, né? Já apareceram notícias de que ele ia liberar, já apareceram notícias de que ele não ia liberar, já apareceram notícias de que ele ainda não decidiu o que vai fazer. O que me parece é que até sexta-feira o ministro deve tomar uma decisão. E aí há duas hipóteses principais hoje, né? A primeira, e as duas baseadas naquilo que o ministro tem como posição, de que a ideia de que ato público não deve ser sempre transparente. A primeira envolve ele liberar só os trechos que envolvam informações sobre o inquérito em curso, e a segunda é a liberação integral. Qualquer uma das duas hipóteses gera uma dificuldade para o presidente, por quê? Porque ela tende a reforçar o posicionamento do ex-ministro Sérgio Moro. E aí, se reforça o posicionamento do ex-ministro Sérgio Moro, ela cria um estrago no elemento moral de suporte ao presidente Bolsonaro, tá? E, de outro lado, se a reunião for liberada na integralidade, ela pode criar outros mecanismos de problema para o presidente derivados de falas de outros ministros. Corre em Brasília a percepção e a fala de que alguns ministros passaram um pouco da dose no que envolviam críticas a outros entes institucionais. E isso é importante pensar, tá bom? Mais uma aqui. Flávia, muito obrigado pela sua pergunta, viu? Flávia Alves é uma das nossas apoiadoras aqui no Instagram, que nos manda um monte de notícias e tal. Duas Flávias fazem isso, né? Flávia Alves e Flávia Lange me mandam muito material para a gente refletir, eu agradeço. Como o presidente pode recuperar os índices de aprovação? Flávio, eu creio que basicamente para o presidente recuperar os índices de aprovação, ele tem que dialogar com algo que vá além do seu 1/3, né? E basicamente dentro da ideia de que possivelmente ele perde essa parte do eleitorado moral, que tem essa moral conservadora, dependendo do conteúdo da reunião de 22 de abril, se ela for aberta, a recuperação da aprovação do presidente passa necessariamente pela capacidade do governo de pagar o auxílio emergencial, né? Quanto mais eficaz for a capacidade do governo de pagar o auxílio emergencial, mais o presidente pode ganhar popularidade naqueles estratos mais baixos da população, que é o que o presidente tem tentado fazer, né?
A fala do presidente em favor da reabertura, mesmo tendo se aproveitado de uma reunião com empresários para fazer pressão no STF, sempre foi direcionada para estratos mais baixos da sociedade. A narrativa é essa, né? É de, o cara que é informal, o cara que não vai receber o auxílio emergencial, com essas pessoas que eu estou preocupado, as pessoas que estão à margem do Estado. Então, em algum sentido, isso casa também com a necessidade de você melhorar as políticas públicas de apoio. Lembrando, o auxílio emergencial são só 3 meses e provavelmente não vai ser prorrogado, tá? Vamos lá, mais uma. Vou aqui na pergunta do El TFC. Bom dia, mestre. Bom dia, meu velho. Com essa pesquisa, podemos esperar que as redes bolsonaristas fervam? Eu creio que sim, né? Essa é uma reflexão legal. Porque as redes bolsonaristas sempre fervem, né? Esse é o ponto. O pessoal é muito ativo em termos de internet, tanto usando militância orgânica como militância impulsionada e robôs e tal. Sempre muito ativos. Um elemento importante que começou a acontecer no início dessa semana, meu velho, se você tá empolgado com esse tema, dá uma procurada no Google por um negócio chamado Sleeping Giants Brasil, né? O que é a iniciativa Sleeping Giants? Os caras começaram a se articular nos Estados Unidos, depois migraram para a Europa e chegou no Brasil essa semana. É gente que denuncia quando uma empresa tem um anúncio em um site que seja considerado judicialmente como distribuidor de fake news. E os caras começaram a fazer um estrago essa semana. Então, assim, o Banco do Brasil tirou anúncio, o Samsung tirou anúncio, e isso bate numa fonte de financiamento da militância bolsonarista. E aí, a militância bolsonarista reagiu com a ideia, que não é de todo errado, de que isso é um ataque à liberdade de expressão como um todo, porque eles chamam esses canais de mídia de canais independentes. Mas isso vai fazer as redes pegar fogo junto com essa questão da eventual diminuição da popularidade do presidente, tá? As redes estão pegando fogo já, na verdade, né? Bem interessante essa pergunta, viu? Vamos lá. Vamos aqui a pergunta do Cesai Moraes. 400 entidades sindicais, sociais, mais partidos de esquerda protocolaram hoje um pedido de impeachment, né? Eu não fiquei sabendo disso ainda, cara. Muito obrigado, tá? Isso pode aflorar. Não pegou o restinho da pergunta, tá, meu velho? Mas eu vou aqui, qualquer coisa joga aí no comentário. E aí, lembrando aqui da Flávia de Tédio, ninguém morre. Obrigado pela sua pergunta, meu velho. Olha só que interessante. Nós temos hoje, talvez, da última vez que eu vi, mais de 30 pedidos de impeachment ao presidente Bolsonaro, né? Mais de 30 pedidos de impeachment. Todos eles dependem de uma decisão monocrática. Se você já ouviu essa expressão e não sabe o que significa dizer que é a decisão de uma pessoa, né? Aquilo que é decidido monocraticamente é decidido por uma pessoa, meu velho. E especificamente hoje, a decisão monocrática está nas mãos do Rodrigo Maia para todos os pedidos de impeachment protocolados na Câmara. E por que o Rodrigo Maia não aceita os pedidos de impeachment? Por várias razões. Uma delas, efetivamente, é o fato de que ele percebe de que não há espaço para aprovação. Como não há espaço para aprovação, ele deixa guardado. E aí vem, mesmo no período mais tenso de embate entre o Rodrigo Maia e o presidente Bolsonaro, havia uma resistência do Rodrigo Maia de avançar nesse tipo de situação. Hoje, com o fato de que o governo conta com base no Congresso Nacional, aí que não avança mesmo, né? A não ser que, e aí lembra, política é muito dinâmica e vou parafrasear aqui um diálogo feito, né? De tédio ninguém morre no Brasil ao pensar política, a não ser que surja um fato que gere um consenso político enorme e esse consenso político leve o Rodrigo Maia a ser pressionado e ao Congresso ter uma percepção quase que consensual na ideia do pedido de impedimento. Porque eu gosto de lembrar sempre isso. Impeachment não é processo jurídico. Impeachment é processo político. Os entes institucionais percebem que há um desgaste na capacidade do presidente da República de governar o país e decidem fazer um processo de impedimento. Tá? Obrigado pela pergunta. Vamos aqui, tem mais uma. Vamos aqui, ó. O pessoal perguntando sobre o Lula, né? A frase do Lula, ainda bem, fez sua liderança encolher ainda mais na esquerda?
Meu velho, eu creio que a frase ainda bem é muito infeliz, né? E sem sombra de dúvida ela faz o Lula encolher como personalidade política. Porque, e aí eu não vou entrar aqui na ideia do falso paralelismo, né? De dizer, olha, o Lula disse, mas ele não queria dizer, tá? Porque senão a gente cai naquele erro que é assim, quando o Bolsonaro dá uma declaração desastrada é porque o Bolsonaro é realmente mal, mas se outro cara dá uma declaração desastrada, ele é bom, ele só falou uma coisa que não queria. O fato fundamentalmente é que a fala do Lula e algumas das falas do presidente Bolsonaro dão a impressão para o cidadão comum de que nós estamos no pior dos mundos, que ninguém se importa, né? E aí a fala do Lula em específico, da forma como foi feita, mesmo ele pede desculpas depois, mas enfim, né, ele falou. À medida que ele fala, para uma parte da sociedade, e aí vamos lembrar, ninguém ganha eleição só com os seus, né? Eu acho que para muitos grupamentos de esquerda o Lula ainda é um ícone, mas ele não ganha eleição se ele quiser ganhar algum dia, de novo, ele não ganha eleição só com os dele. Ele precisa dos outros, né? E isso talvez seja a dificuldade. Enquanto que o Bolsonaro parece ainda não ter entendido isso. Ele ainda crê na ideia de que ele ganha eleição só com os dele. Porque aí são os extremos se alimentando, né? É o Lula achando que ganha uma eleição com os dele e com aqueles que não querem o Bolsonaro de jeito nenhum, e o Bolsonaro achando que ganha uma eleição com os dele e com aqueles que não querem o Lula de jeito nenhum. E no fim das contas, as pessoas ficam pressionadas por isso, achando que só tem duas opções viáveis. Eu creio que toda essa crise e as falas desastradas das principais lideranças nos extremos, o Bolsonaro e o Lula, podem abrir espaço para a criação de alternativas menos extremadas, tá? Vamos lá. Aqui tem um comentário do Matheus Atanã: rede bolsonarista não liga para pesquisa, estão mantendo o mesmo modus operandi. Concordo, estão mantendo o mesmo modus operandi. O fato fundamental é que o modus operandi pode ter um teto, né? Acho que esse é um elemento aí importante, tá? Aí vem uma pergunta da Lidiane. Obrigado, Lidiane. E o ministro da Saúde, cadê? Um momento de paz para a presidência na pasta e desvio para o acessório? Então, eu creio que tem-se uma enorme dificuldade aí em pensar como o país vai construir alternativas, né? Efetivamente, ontem o governo conseguiu o que queria, que é a ideia do novo protocolo para o uso da hidroxicloroquina. Um problema da forma como foi feito é que ninguém assinou o protocolo ainda, né? E assinar o protocolo envolve assumir responsabilidade por algo que pode dar errado, né? O ministro da Saúde interino não assinou, os médicos do Ministério da Saúde não querem assinar, alguém vai ter que assinar, né? Para assumir a responsabilidade técnica. À medida que ninguém assina, possivelmente o presidente talvez diminua a narrativa sobre cloroquina nas próximas semanas, né? Porque aí tem um problema prático, que é, se ninguém assina, quem é o responsável? Quem assume a responsabilidade, né? Se der uma tragédia. Fazendo uma pergunta muito direta, né? Quem vai ser processado se der errado? Normalmente em termos de serviço público, vamos lembrar, qual é a maior dificuldade do servidor público, gente? É que na iniciativa privada, por exemplo, eu tenho uma consultoria, eu posso fazer o que eu quiser, né? Desde que não incorra em crime. Então, assim, tanto que eu tenho a minha empresa e faço lives privadas minhas. Eu posso. No serviço público, você só pode fazer aquilo que a lei diz. Não tem essa de, eu sou servidor público e eu posso ser criativo aqui. Não. A lei diz, o cara só pode fazer aquilo que a lei manda ele fazer. É muito difícil ser servidor público, tá? Eu não sou servidor público, nunca fui. Não está no meu escopo de vontades nesse momento da minha vida. Mas é um fato, a vida dos caras é difícil. Assim, você tem responsabilidade sobre dinheiro que não é seu, uma responsabilidade bem pesada e, enfim, então tem esse processo aí. O governo tem um protocolo novo, mas quem vai assinar, né? E tem ainda outra questão, quem vai assumir o ministério? Então, esse é um desafio. E aí, nesse aspecto, infelizmente, o modus operandi do governo Bolsonaro, de sempre buscar confronto, faz com que, em alguns momentos, o governo seja o seu principal ente de oposição, porque o governo busca problema, né?
na ideia de sempre estar batendo de frente, sempre estar confrontando, sempre estar enfrentando alguém. Em alguns momentos o governo cria problemas para si, tá? Vamos lá? Acho que dá. Tem mais uma aqui. Vamos aqui, tem uma. Como você vê o impacto da liberação da cloroquina pelo MS, né, na aprovação do presidente? Eu creio que há um somatório aí, Daniel, obrigado pela pergunta. Eu creio que há um somatório aí de confusões, né, na forma como a história é contada. A narrativa do presidente sobre a cloroquina é: se tem um remédio que tem alguma chance de prover cura, a gente não pode negar o acesso a esse remédio. E aí, em termos analíticos, a narrativa é boa. Né? A narrativa é boa, não é ruim. Pensa o seguinte: tem um remédio que pode ter uma chance de curar as pessoas num mundo em que não tem tratamento, né? Então, por que não tentar? A narrativa é boa. O que é ruim? A forma como a história é contada, né? A forma como a história é contada e os capítulos da história, que é o fato de que o presidente, por exemplo, o presidente podia, por exemplo, ter designado alguém como a Nise Yamaguchi, que aconselha o presidente em termos da pandemia. Ele podia ter investido ela de cargo público e dito: olha, Nise, vai lá e fala, e eu não falo de cloroquina, né? E ela fala. Ela falaria, teria menos resistência, porque a narrativa é boa, que é a ideia de que se tem um tratamento que é minimamente viável, vamos arriscar, vale o risco, porque a pessoa vai morrer de qualquer jeito, né? Então vale o risco, mas não. A história é contada a partir de uma ideia de que o presidente tem que ser o protagonista. E aí me parece que é o equívoco. À medida que o presidente quer ser protagonista de todas as decisões, de todas as ações, de todas as falas, ele lida com o bônus disso, que é ele de fato manter uma parte da militância com ele, mas ele lida com o ônus, que é a inconsistência do argumento. Porque, no fim das contas, por mais que a narrativa seja boa, o fato, ao fim do dia, né, ao fim e ao cabo, para usar uma expressão antiga, o fato, ao fim e ao cabo, é que o presidente não é médico. E isso gera uma dificuldade para ele. E isso pode gerar algum tipo de derretimento. Tá? Vamos lá. Opa! Apertei errado. Todo mundo vendo minha bagunça ali. Né? Cadê? Vai. Tem aqui mais uma. Minha outra provedora de informações legais, que é a Flávia aqui, Flávia Lange. Obrigado, Flávia. E os militares nisso tudo? Continuam sendo um pilar do governo? Artigo do William Vac de hoje, né? Flávia, eu acho que os militares ainda são um pilar do governo. E não são um pilar político, não. Eu acho que eles são um pilar de gestão, tá? Porque do ponto de vista político, os militares... Eu concordo com o artigo do Vac de hoje no Estadão, né? Do ponto de vista político, os militares estão tomando um banho, porque eles não é o métier dos caras. Eles não sabem fazer política. Mas do ponto de vista logístico, e a gente falou isso ontem brevemente na live, tá no YouTube, dá uma olhada lá e tá no feed aqui também. Assista e recomende aos amigos. Jabá! Mas de um ponto de vista de gestão pública, você tem hoje mais de 3 mil oficiais das Forças Armadas, principalmente do Exército, que fundamentalmente prestam serviço ao governo federal, porque o governo não tem gente para gerir a coisa pública. Então ele recorre aos militares. Então os militares são um pilar do ponto de vista simbólico, em que o presidente pode dizer: as Forças Armadas estão comigo, estão mesmo, porque tem 3 mil pessoas trabalhando no governo. Mas eles são um pilar de um elemento que as pessoas têm dito pouco, que é do ponto de vista de gestão, né? É a turma que vai tocar, resolver os problemas de logística, de finanças, a turma está trabalhando fazendo isso. Então eles continuam sendo esse pilar. A questão é saber se em algum momento as escolhas políticas, do ponto de vista político, essa escolha por estar tão dentro do governo vai gerar algum incômodo dentro da tropa. Eu acho que esse é um ponto importante. Tá bom? Pessoal, chegamos aqui a 44 minutos de live. Eu creio que eu varri quase todas as perguntas. Faltaram duas aqui, mas eu acho que elas foram tangencialmente respondidas. Da Sabrina e uma segunda do El. Eu queria pedir desculpas a vocês, porque aí o tempo não dá mesmo, tá?
mas qualquer coisa me manda pelo direct e eu respondo. Mas a gente está chegando ao finalzinho aqui. Eu queria agradecer a todas as pessoas que entraram nessa live. A turma que chegou agora, no finalzinho, só para lembrar, né? A gente começa sempre ao meio-dia. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia, né? Estou bastante feliz de ter feito esse diálogo. Os amigos que estão aí. Eduardo, obrigado aí pela presença. Pessoal que é amigo virtual, né? Que a gente vê que todos os dias está aqui fazendo esse diálogo com a gente. E a ideia é essa. A ideia é que de segunda a sexta a gente consiga repercutir sempre ao meio-dia os elementos mais importantes da política nacional, em termos analíticos mesmo. Eu estou aprendendo a usar o Instagram, microfone, iluminação melhor. Outro dia eu estava revendo as primeiras lives, não dava para ver meu rosto, porque a iluminação era ruim. Então a iluminação está melhor, o som está melhor. Eu estou usando o casaquinho que eu ganhei de presente. A gente está aí melhor a cada dia. Vocês vão ver quando eu for ao barbeiro de novo, vou cortar o cabelo, vou ficar um espetáculo. Gente, mas é isso, desculpa a piada, as piadas nunca são boas, isso é um fato, né? Mas lembrem-se, né? Análise não é conversa de bar, esse é um espaço de análise, é sempre um prazer ter vocês aqui conversando comigo. A gente tenta responder todas as perguntas possíveis da melhor forma possível e a gente sempre tenta ser, e esse é o objetivo, muito, muito respeitoso com os entes políticos. Eu acho que já tem demais aí gente xingando, lacrando e blá blá blá, jantando, né? O termo que você quiser usar. Se for depender de lacração e jantação aqui, a gente não vai ser sucesso nunca. Eu creio que aquilo que a gente tem avançado é porque o debate é sempre muito respeitoso e muito criterioso. Então, no mais eu peço para que vocês lavem as mãos. Se puder, fique em casa, né? Se tiver que ir para a rua, faça distanciamento social. É boa a prática do distanciamento, né? Faça um distanciamento. Para os profissionais de saúde, a turma da assistência social, a rapaziada que está aí na linha de frente. Gente, ninguém fala dos assistentes sociais, dos pedagogos, da turma do CRAS, que está aí lutando todo dia para atender as pessoas e trabalhando mesmo nessa situação de crise. Um beijo e muito respeito a todos vocês, tá? Turma da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, vigias dos hospitais, galera que está fazendo a limpeza urbana, né? Garis. Cara, meu beijo e minha admiração a vocês, pessoal da segurança pública, policiais civis, militares, bombeiros, meu agradecimento a cada um de vocês, meu agradecimento a cada profissional que está na rua, pessoal do mercado. Eu fiquei de mandar um abraço para a moça do caixa do Pão de Açúcar lá, a rapaziada me mandou, falou que assistiu no Instagram, então meu beijo para a turma do mercado, do Pão de Açúcar, do Veneza, dos mercados todos. Eu não estou recebendo grana, mas enfim, estou citando para eles saberem quem são. Pessoal, é isso. Até amanhã. Um beijo no coração de vocês. Análise na conversa de bar. Siga o Creomar aqui no Instagram. Siga o Creomar no Twitter. Siga o Creomar no YouTube. E tamo junto sempre, tentando aprender, tentando trocar experiências e tentando responder às inseguranças de vocês, tá bom? Abração, se cuidem. Tchau, tchau. Beijo.